E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme Jaula, suspense psicológico que está disponível na Netflix. Lembrando vocês que antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para não esquecer de deixar seu like, de se inscrever no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou comentando das estreias da Netflix e fazendo final explicado de filme. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Lembrando vocês que esse vídeo vai conter spoilers do início ao fim. Então, se vocês não assistiram ao filme ainda e não querem saber de nada, vai lá na Netflix, conferir o filme primeiro, depois volta aqui no canal para conferir meus comentários e também um pequeno final explicado dessa história. O filme vai nos contar a história do casal Paula e Simon, que vai adotar temporariamente uma garotinha que eles encontraram andando sozinha e perdida por uma estrada. Eles vão perceber, que vão passar dias e nenhum familiar, nenhuma pessoa veio à procura da criança chamada Clara, então eles vão ficar cuidando dela temporariamente. Paula vai ficar muito curiosa em tentar desvendar o passado de Clara, até porque a criança tem comportamentos muito estranhos. Clara, ela tá sofrendo de mutismo por conta de todos os traumas que ela tá passando, ela não consegue falar, ela não conversa, não comunica o que aconteceu com ela. E Paula descobre que ela sabe falar algumas palavras em alemão e, além disso, ela tem mania de desenhar com giz de cera quadrados que seriam espaços nas quais ela ficaria, que seria uma forma de Clara se sentir segura. Então ela desenha com giz de cera no chão os locais na qual ela vai passar. Intrigada com tudo que está acontecendo, Paula vai começar a investigar um pouco mais sobre o passado de Clara e vai descobrir coisas muito sombrias. Vou ser bem sincero para vocês, é um filme muito bom, é um filme interessante e que tem aqui uma reviravolta bem interessante. Confesso para vocês que eu estava esperando que o filme abordasse o sobrenatural. Eu achava que o motivo de Clara desenhar com giz no chão, nos locais onde ela deveria ficar, seria uma espécie de proteção para um espírito maligno. Então eu estava ligando a história a um evento sobrenatural. Só que o filme ele nos surpreende. Na metade dele, a gente vê que o foco e o que estava acontecendo era algo totalmente diferente. Contudo, esse filme ele tinha tudo para ser excelente, só que o roteiro ele utiliza aí de algumas facilidades, de alguns comodismos para fazer a história andar mais rápido e chegar no ponto em que ela deve chegar. Como, por exemplo, o fato do vizinho da Paula, o Eduardo, ser o responsável em manter Clara presa em cativeiro e ser uma pessoa que sequestrava garotas. Então foi muito fácil para o roteiro colocar logo o vizinho da Paula como responsável pelo que estava acontecendo. Era uma pessoa que tinha uma influência também muito grande na casa da Paula, vivia lá dentro. Então, assim, eu acho que o roteiro utilizou um pouco ali de comodismo. E, num certo ponto, também tem uma cena que eu não gosto muito, que é quando a Paula chega na delegacia, ela percebe que os policiais não estão procurando, não estão investigando sobre o passado de Clara, e ela meio que furta alguns documentos confidenciais da polícia. E no final das contas, a polícia não dá conta que esses documentos sumiram. Então, assim, eu acho que tem algumas situações que forçam muito para chegar ao ponto da história. E era um filme que poderia ter sido excelente se ele não utilizassem desses recursos tão fáceis, de alguns deus ex machina para contar a história. O último ato é um ato surpreendente, é um ato bem interessante. E eu gosto do fato dele ter segurado alguns segundos para nos revelar se a Paula e a Clara haviam sobrevivido. Porque a gente percebe que a esposa do Eduardo sabia do que ele fazia, sabia da existência da Clara e tenta acobertar o que está acontecendo. Só que no final a polícia chega na casa deles e prende o Eduardo e salva aí a Clara e a Paula. Agora eu vou fazer aqui um final explicado da história, na verdade, só pontuar algumas questões aqui do filme. Vou ser bem sincera para vocês, tem alguns pontos que ficaram confusos sim, tanto que eu tive que voltar algumas vezes no filme para tentar entender melhor, encaixar melhor as situações.
e eu vou pontuar essas questões com vocês. A primeira coisa, o Eduardo, né, o vizinho da Paula, ele estava sequestrando garotas e ele sequestrava garotas alemãs. Provavelmente ia em outro país sequestrar essas garotas porque dificultaria delas serem encontradas. Então, a Paula pega um arquivo onde está escrito garotas alemãs, provavelmente são garotas que desapareceram, e ela encontra um arquivo de uma menina chamada Ingrid. Ela descobre também que essa Ingrid foi encontrada morta. A Ingrid, ela gostava muito de fazer dobraduras, e essas dobraduras a Clara também sabia fazer. A gente descobre que a Ingrid, ela foi sequestrada em uma praia na Suíça. Eu acho que é Suíça, se não me engano. E os pais dela, né, não tiveram notícias dela depois de muitos anos. A Ingrid, ela foi sequestrada com 12 anos. A gente descobre posteriormente que a Ingrid, ela tinha sido sequestrada pelo Eduardo, ficou muitos anos vivendo em cativeiro e ela acabou sendo abusada e tendo a Clara nesse cativeiro. A Clara, então, seria a filha do Eduardo e ela estava presa em cativeiro juntamente com a mãe, Ingrid, até o momento de sua morte. A Ingrid vai ser morta pelo Eduardo. No autópsia fala, né, que ela tem algumas escoriações na garganta. Provavelmente ela era mantida presa como a Paula foi, pelo pescoço, com aquela barra e presa pelo pescoço, então pode ser que por isso que ela tinha essas escoriações no pescoço, e ela foi mantida lá sendo torturada, abusada pelo Eduardo, e posteriormente ela acabou dando à luz a Clara. Ela morreu e a Clara continuou sendo mantida presa em cativeiro, até que um certo dia o Eduardo tenta se livrar dela e a leva então para a estrada, quando de fato ela é encontrada pela Paula e pelo Simon. Sobre o fato, né, da Clara fazer aqueles desenhos de giz e não passar deles, isso provavelmente seria por conta dos traumas, e eu acredito que o Eduardo, ele desenhava no chão os locais onde ela podia passar para não apanhar, para não sofrer qualquer tipo de punição. Ela obedecia e ficava dentro onde estava o giz de cera. Acabou que vários traumas, todo o sofrimento que ela passava, fez com que ela não conseguisse desassociar disso tão rápido, então por isso ela só andava onde estava circulado o giz de cera. Sobre o último tópico, quem foi o responsável em chamar a polícia que prendeu o Eduardo? Eu vou ser bem sincera, eu fiquei um pouco confusa. De início eu achei que poderia ter sido o Simon, porque no momento em que a Clara estava tentando chamar a atenção dele, a esposa do Eduardo vem e a leva para dentro de casa novamente. Eu fiquei pensando se o Simon não viu essa cena, por isso ligou para a polícia e chamou a polícia. E quando a polícia chega, ele tá com um olhar preocupado na janela, olhando para a casa dos vizinhos. Então eu fiquei pensando, será que foi o Simon que chamou? Mas isso aconteceu de um dia para o outro, então demorou muito para a polícia ir para lá. Eu acredito que pelo sumiço da Paula e a Paula já ter comunicado à polícia sobre o que estava acontecendo ali com o Eduardo, já ter desconfiado dele, a polícia, vendo o desaparecimento da Paula, o Simon deve ter comunicado o desaparecimento, né, da Paula. Eles ligaram ao ponto da casa do Eduardo e foram lá para prendê-lo. Então foi basicamente isso. No geral, né, foi um filme diferente, um filme que surpreende. E minha nota para ele de 0 a 5 eu vou dar 3,5. O que vocês acharam do filme Jaula? Deixe aqui nos comentários sua nota e se vocês gostaram do filme ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para deixar seu like e não esquecer de se inscrever no canal. Vou esperar vocês então em um próximo vídeo. Até mais!